Oi, crianças! A paz do Senhor, tudo bem? Eu sou a tia Thaís e é uma grande alegria estar com vocês mais uma vez nessa tarde para a gente juntinhos aprender a palavra de Deus. Vocês gostam de ouvir história? Toda criança gosta de história, né? Sabe? Vocês se lembram que nós estamos aprendendo sobre os amigos de Deus do Velho Testamento, né? E hoje, crianças, a gente vai aprender sobre dois amigos. O título da nossa lição é Os Amigos que Andaram com Deus. Quem será esses amigos, hein? Você se lembra que nós já aprendemos sobre vários personagens? Você se lembra de algum? Nós já aprendemos sobre Noé, sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Davi, sobre Gideão, né? Sobre Sansão. E hoje a gente vai aprender sobre dois personagens. Sabe quem é? Elias e Eliseu, dois profetas, né? Dois homens guiados por Deus e muito abençoados. Então, o título da nossa lição hoje é Os Amigos que Andaram com Deus. E o nosso texto áureo diz assim, ó: Vocês são filhos queridos de Deus. Está em Efésios, capítulo 5, versículo 1. Eu vou te dar uma dica. Em vez de nós falarmos vocês, vamos falar nós? Assim, ó. Nós somos filhos queridos de Deus. Está em Efésios, capítulo 5, versículo 1, tá bom? Vamos aprender então mais um pouquinho da palavra de Deus? Fica bem quietinho e presta bastante atenção, tá bom? Crianças, vocês se lembram que o povo de Deus sempre viviam momentos que se distanciavam da presença de Deus, né? Faziam o que era mal perante os olhos do Senhor, e o Senhor permitia que algum povo inimigo viesse, né? E fizesse deles escravos, roubasse a sua alimentação, né? Sempre o povo de Deus está vivendo um tempo assim. E aí o Senhor levantava um homem corajoso e dava livramento ao seu povo, né? E o povo de Deus não tinha rei sobre eles. Mas sabe, crianças, lembra que o tempo foi passando e eles falando, eu quero um rei, nós queremos um rei, né? E Samuel, que era o juiz, o profeta, o sacerdote, né? Então, Deus fala para Samuel, então, ungia Saul como rei de Israel, né? Então agora a gente já vai conhecer a história de Acabe. Esse Acabe é o 7º rei de Israel, né? Que veio Saul, Davi, Salomão, e agora a gente vai estar aprendendo sobre o 7º rei de Israel. Será que ele foi um bom rei? Vocês vão aprender que não. Ó, a nossa leitura, né, vai se iniciar em 1 Reis, capítulo 16. No versículo 29, eu vou ler para vocês assim, ó. Acabe começou a reinar sobre Israel. Fez Acabe, filho de Onre, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos que foram antes dele. Crianças, esse foi um rei muito ruim. A Bíblia está falando que ele foi mal perante o Senhor, mais do que todos que foram antes dele. Como assim? E sabe, crianças, para piorar a situação, a Bíblia nos conta que Acabe casou-se com uma mulher chamada Jezabel. Crianças, essa mulher era uma peste. Vocês sabiam que ela era muito idólatra, ela era cruel, ela era assassina. Sabe, crianças, esse casal, o rei Acabe e essa rainha Jezabel, começaram a desviar o povo de Deus da presença do Senhor, sabe? Eles não estavam sendo escravos de ninguém, mas agora o próprio rei, que deveria estar direcionando o povo para fazer o que era certo, para adorar a Deus, estava tirando o povo de Deus da presença do Senhor. Sabe, crianças, sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam adorando Baal. Essa mulher trouxe lá do país que ela veio o ato de adorar a ídolos, a Baal. Baal era um ídolo e eles chamavam esse Baal de o Deus da tempestade, o Deus da fertilidade. Eles falavam que esse Baal era responsável pelos gados, pelas ovelhas estarem gordinhas, pela plantação estar verdinha, sabe? Eles falavam que ele era responsável pela chuva que molhava a terra, né? Vocês acham que Deus estava se agradando disso? Claro que não, né, crianças? Mas Deus sempre tem alguém especial, alguém corajoso. E tinha um homem que ele não teve medo desse rei. Ele se apresentou diante de Acabe. Esse homem era Elias.
Elias foi até a presença do rei Acabe e disse assim, ó. Disse Elias a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que nem orvalho e nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Tia, eu não entendi. Elias profetizou para o rei que já que eles estavam adorando a Baal, falando que Baal que dava chuva, que Baal que cuidava da plantação, que Baal que cuidava das ovelhas, então, segundo a palavra de Elias, não haveria chuva e nem orvalho sobre a face da terra nos próximos anos. E Elias se retira da presença do rei. Nossa, crianças, vocês já viram que quando demora para chover, fica tudo muito empoeirado, né? As plantações começam a ficar amareladas e não tem como as plantações crescerem porque falta chuva. A chuva é muito importante para regar o solo, né, crianças? Para encher os rios de água, para a gente ter água para nós bebermos. Mas Elias lança um desafio para aquele rei e ele diz que, segundo a palavra de Elias, não haveria chuva e nem orvalho sobre a face da terra. Sabe, crianças? E depois que Elias falou isso, o Senhor fala para ele: Elias, vai para as torrentes de Querite, porque lá o Senhor ia cuidar dele, porque o rei ficou muito bravo. Que história é essa que ele vem falar que não tem chuva, né? Então lá o Senhor vai cuidar de Elias. Sabe, crianças, Elias bebia água do riacho, era um lugar meio escondidinho, sabe? E também todos os dias o Senhor providenciava pão e carne para Elias. Como assim, tia? Como que Deus dava pão e carne para Elias? A Bíblia nos conta que os corvos enviados por Deus, eles eram os garçons de Deus, eles traziam para Elias pão e água, pão e carne de manhã e à tarde. Olha que bênção! E a Bíblia conta que todos os dias ele comia esse alimento e bebia da água daquele riacho, daquela torrente. Mas sabe, crianças, pelo fato de não estar tendo chuva, aquele riacho também secou. Mas o Senhor continuou cuidando do servo dele. Deus disse assim para ele: Elias, você vai para Sarepta agora, lá pelos lados de Sidom, porque lá eu preparei uma viúva para cuidar de você. Viúva? Geralmente nós sabemos que pessoas viúvas, principalmente as viúvas que estão na Bíblia, elas eram pessoas pobres, né, necessitadas, mas o Senhor orienta Elias para ir até lá porque o Senhor ia continuar cuidando dele. Então, quando Elias chega até Sarepta, ele vê uma mulher catando gravetos, né? E ele pede para ela: dá um pouquinho de água para mim, uma botija de água. E ela fala: sim, Senhor, e ela está indo buscar. Enquanto ela está indo buscar água, ele fala para ela assim, ó: traz também para mim um bolo pequeno, eu tô com fome, traga algo para eu comer. Mas ela fala assim, ó: tão certo como vive o Senhor teu Deus, eu nada tenho cozido, há somente um punhadinho de farinha numa panela e um pouquinho de azeite numa botija. Tá vendo? Estou pegando aqui um pouquinho de lenha e eu vou preparar um bolo para mim e para o meu filho. Nós comeremos e depois nós morreremos. Era o último pouquinho de alimento que ela tinha em casa, crianças. Mas Elias, ungido por Deus, profeta do Senhor, fala para ela assim, ó. Porque vocês lembram que ela fala assim, ó: tão certo como vive o Senhor teu Deus. Aqui a gente vê, crianças, que ela não era israelita, que ela não era do povo de Deus, que ela nem sabia quem era Jeová, quem era Deus de Israel, né? Como que ele operava. Mas Elias diz para ela: não temas, vai e faz primeiro para mim um bolo pequeno e depois você vai e faz para o teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará até o dia que o Senhor fizer cair chuva sobre a terra. O profeta Elias profetizou na vida daquela mulher.
que a farinha da panela dela não se acabaria. Mas crianças, vocês lembram que ela falou que ela só tinha um pouquinho? Mas a Bíblia fala que ela obedeceu. Ela foi lá e fez um pequeno bolo e levou para Elias comer. Mas sabe, depois quando ela voltou lá e abriu aquela panela, tinha mais um tanto. E ela fez para ela e para o filho dela. No outro dia, crianças, quando ela abriu, tinha mais um pouco de farinha e mais um pouco de azeite. E ela fez para o seu filho de novo e fez para Elias. E a Bíblia diz que comeu ela, comeu Elias e toda a sua família. Comeram daquele alimento até o dia que o Senhor mandou chuva sobre a terra. Aquela mulher obedeceu. Sabe, crianças, a gente vai ver durante a nossa história de hoje que esse é um Deus de provisão, sabe? É o Deus que deu alimento para o profeta dele lá. Lembra que ele mandou o corvo levar o alimento? Agora é o Deus que multiplica a farinha da panela dessa viúva, o azeite da botija dessa viúva, né? Sabe, crianças, depois de 3 anos, né? Não chovia ainda sobre a face da terra, nem orvalho caía do céu. Mas depois de 3 anos, a Bíblia diz que havia muita fome em Samaria. O povo estava sofrendo porque não tinha alimentação, não chovia, a plantação não se desenvolvia, né? Então o povo estava passando fome, não tinha água para beber, crianças. Mas o Senhor fala para Elias e se apresentar diante do rei Acabe. Então Elias vai diante do povo e lança um desafio. Ele fala assim, ó: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Até quando vocês vão ficar divididos? Se Baal é Deus, servi a ele, mas se o Senhor é Deus, vamos servir ao Senhor, o Deus de Israel. Crianças, lembra que eles adoravam a Baal porque era o Deus da chuva, o Deus das tempestades, o Deus da provisão, lembra? E aí, Elias falou e não estava mais chovendo. Que Deus era esse? Esse Deus, crianças, é um Deus com D pequeno, um Deus com letra minúscula, mas o nosso Deus é um Deus com letra maiúscula, é um Deus poderoso, é um Deus maravilhoso, que só através da fala, da palavra do servo dele, o Senhor não derramou chuva sobre a face da terra. Também, crianças, a gente vai aprender aqui que Elias era um homem que tinha comunhão com Deus, né? Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo, ele conhecia a Deus. Então, Elias vai lançar um desafio. Se era Baal que era Deus, né, com letra minúscula, para o povo servia esse Baal. Mas se era o Senhor, que servissem a Deus de coração, que se voltassem para Deus. Então, eles subiram num monte chamado Monte Carmelo. E lá, crianças, foram pegos 2 ovelhas, 2 cordeiros. E aí, Baal tinha 450 profetas. É muitos, não? E de Deus, que servia a Deus, estava somente um profeta, Elias. Então, para cada um foi dado um cordeiro. E ali, primeiro os profetas de Baal ia colocar o cordeiro em cima daquele holocausto e ia pedir, porque o Deus que respondesse com fogo, esse seria o Deus verdadeiro. Então, o Elias falou assim, Elias disse: vai vocês primeiro, que vocês sonhem bastante, né? Eu vou deixar vocês primeiro. Então eles pegaram aquele cordeiro, colocaram em cima daquele altar e começaram: Baal, responde, responde, Baal, responde. E pediram muito, e rezaram, e dançaram, e nada de Baal responder, porque não poderia a pessoa colocar fogo no sacrifício, era para descer o fogo do céu. E o tempo foi passando, crianças, porque isso começou logo pela manhã. E aí, o que acontece? Lá perto do meio-dia, depois que passou do meio-dia, Elias começou a falar assim: acho que vocês têm que gritar um pouco mais alto, sabe? De repente, Baal está viajando, de repente está muito ocupado, né? Elias já estava zombando, porque Baal não é Deus, crianças. Era só um ídolo, e um ídolo não tem poder de fazer nada pelas pessoas, né? E aí eles começaram a se cortar. A Bíblia diz que eles começaram a se cortar para derramar o próprio sangue, para ver se Baal respondia. E nada acontecia. Aí Elias disse: agora é a minha vez.
Sabe o que Elias fez, crianças? A primeira coisa, ele restaurou o altar, porque já fazia tanto tempo que aquele povo não buscava a presença de Deus, então ele colocou as pedras nos lugares. A Bíblia diz que ele pega 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, e coloca no lugar, ele repara o altar, ele coloca o sacrifício ali por cima, e ele fala para o povo assim, ó, traga 4 cântaros cheios de água. Água era uma coisa que quase não tinha, mas Elias pediu água. A água que tinha era um pouquinho que tinha num canto que era para beber. A água era uma coisa muito importante, mas eles trouxeram 4 cântaros cheios de água. Elias despejou em cima daquele altar. Elias falou para eles assim de novo, vai e busca mais 4. Eles foram, trouxeram mais 4 cântaros e Elias encharcou aquele altar. E a Bíblia diz que ele fez uma vala ao redor do altar. Então, quando derramava água sobre aquele sacrifício, a água escorria. Escuta, você já viu alguma coisa molhada pegar fogo? Meio difícil, né? Praticamente impossível. Mas Elias fala mais uma vez, traga mais 4 cântaros. 12 cântaros foi trazidos, né? De 4, 4 e 4, 3 vezes, e foi derramado sobre aquele altar. E agora Elias, com aquele altar encharcado, mas ele tinha tanta certeza do Deus que ele servia, que ele vai então clamar ao Senhor. Ele fala assim, ó, vamos ver se a tia acha aqui, né? Espera só um pouquinho. Quando ele fala assim, ó, ele vai orar, né, para Deus. Ó, ele vai e começa a orar. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que o povo saiba que tu, Senhor, és Deus. E que a ti fizeste retroceder o coração dele, a ti fizeste. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, e ainda aquele fogo lambeu a água que estava ao redor, ali naquela vala ao redor daquele sacrifício. E todo o povo, quando viu aquilo, eles caíram com o rosto em terra e começou a dizer, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus, porque na hora que Elias clamou ao Senhor e disse, Senhor, responde-me, mostra para esse povo que o Senhor é Deus em Israel, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. O Senhor na mesma hora, crianças, desceu fogo do céu e a Bíblia diz que o fogo consumiu aquele sacrifício, aquele animalzinho e ainda lambeu toda a água que estava ao redor. E o povo começou a dizer, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Sabe, crianças, naquele momento, Elias mandou matar todos aqueles profetas. Aqueles profetas estavam desviando o povo de Deus da presença do Senhor. Acabe ficou muito bravo e quando ele falou para Jezabel também ficou mais brava ainda. Mas o Senhor ainda não tinha terminado a obra que o Senhor tinha na vida de Elias. Sabe, crianças, Elias agora subiu no monte. Ele colocou a sua cabeça entre as pernas, entre os joelhos e ele começou a orar para o Senhor mandar chuva. Já fazia 3 anos e meio que não chovia sobre a face da terra, não chovia sobre Israel. E ele começou a orar. E ele tinha um moço que ajudava ele, sabe, crianças, né? Um ajudante. E ele disse assim, ó, vai lá e vê se você vê alguma nuvem no céu. Porque nós sabemos que vai chover quando tem nuvem no céu, né? E o moço foi e olhou e o céu estava muito azul. Ele disse, falou, ó, não tem nada não. Elias orou de novo, vai e vê se tem uma nuvem no céu. Ele foi e voltou, não tá tendo nada lá não. E ele foi 7 vezes, crianças. Na 7ª vez ele disse assim, eu estou vendo uma nuvem tão pequena que é do tamanho de uma mão de um homem. Lá naquele céu infinito azul, só tinha uma pequena nuvem pequenininha.
Mas Elias disse: vai, avisa para Acabe, para ele correr, porque eis que vem uma grande tempestade, senão ele vai se molhar. E aí ele é avisado, o rei Acabe é avisado, ele sobe em sua carruagem e ele vai, volta para casa. E a Bíblia diz que veio uma grande chuva, desceu do céu naquele dia, porque só o Senhor era Deus. Tia, mas você disse que eram 2 amigos que andavam com Deus. Cadê o outro amigo? A gente está aprendendo somente sobre Elias? Não, crianças, a gente vai aprender, se vocês lerem a história de Elias, tem muitas coisas maravilhosas ainda pra gente aprender, sabe? Elias foi um grande homem de Deus, mas teve um momento que Deus falou para Elias que já estava chegando o tempo de o Senhor colocar outra pessoa para substituir Elias. Sabe, crianças, existia um moço chamado Eliseu. Eliseu estava trabalhando juntamente com seu pai, ele gostava de trabalhar, sabia? Ele estava arando a terra, né? Já fazia tantos dias que não chovia, agora tinha chovido, ele estava arando a terra, né? Ajudando a cuidar da terra para eles terem uma boa plantação. Mas Elias veio e lançou sobre Eliseu, esqueceu de desamarrar aqui, né? A capa, passou a capa sobre Eliseu e saiu andando. E Eliseu foi atrás dele porque falou assim: olha, eu não estou entendendo, né? O que é isso? E Elias então vai explicar para ele que Deus tinha escolhido ele para ser um profeta também. E Eliseu deixa tudo, crianças, deixa sua família, deixa seu serviço e ele começa a andar com Elias. Elias e Eliseu andaram juntos durante uns 10 anos. Eliseu aprendeu muita coisa, sabe, crianças? Mas estava chegando o dia que Elias seria tomado por Deus. Vocês sabiam que Elias não morreu? Elias foi levado aos céus, mas Elias disse assim para Eliseu: olha, Eliseu, tá chegando o tempo que eu serei tomado de ti. O que você quer? Pede o que você quiser. Eliseu, vendo como que era Elias, como que ele era homem de Deus, ele falou para ele assim, ó: eu quero porção dobrada do teu Espírito. Não era do Espírito Santo de Deus, ele queria a porção dobrada do Espírito de Elias, dos milagres que Elias fazia. Ele queria mais, ele queria ser alguém também, ele queria continuar fazendo a obra de Deus, né? E a Bíblia diz que um certo dia eles estavam andando junto, crianças, e ele apareceu do céu uma carruagem de fogo com cavalos de fogo, e Elias subiu aos céus num redemoinho. Ele subiu ao céu, ele foi arrebatado, e aquela capa que ele usava caiu no chão. E agora Elias pega aquela capa e ele começa então a usar a capa de Elias. Eliseu pega a capa de Elias, né? Sabe, crianças, Eliseu também foi um grande homem de Deus. Tem muitos milagres. E aí, quando nós estudamos, a gente vai perceber, né, que Eliseu fez praticamente 2 vezes o tanto de milagres, de realizações que Elias fez. E uma das histórias que a gente vai... a história tá longa hoje, né? Mas é porque foram 2 homens muito especiais. Sabe, crianças? Teve um dia que uma mulher, uma viúva, chegou até o profeta Eliseu, porque ela estava enfrentando um grande problema. O marido dela tinha morrido, crianças. E agora ela tinha ficado viúva e tinha 2 filhos para criar, estava cheio de contas. E aí apareceu na casa dela um homem muito bravo, falando para ela: paga o que você me deve, paga para mim o que seu marido me deve, senão vou levar os seus 2 filhos como meus escravos. Aquela mulher ficou muito assustada: e agora o que eu vou fazer? Como assim? Não fui eu que fiz a dívida, foi o meu marido. Mas ele disse: se você não pagar, eu vou levar os seus 2 filhos para mim, eles vão ser os meus escravos. E aí aquela mulher ficou desesperada. Mas ela foi até o profeta pedir: por favor, me ajuda, o que eu posso fazer? E aí, quem que era o profeta? Eliseu. E Eliseu disse para ela: o que você tem na sua casa? E ela diz: a tua serva não tem nada a não ser um pouquinho de azeite. Ele falou assim: olha, então eu vou te dar uma ideia. Eu vou te falar uma coisa.
Você vai pegar dos seus vizinhos emprestados muitas vasilhas, muitas, todas, ao máximo de vasilha que você conseguir emprestar, vasos de barro, vai e pede emprestado. E ela foi e pediu um monte emprestado, os filhos dela ajudou, e ela voltou e falou para ele, eu já peguei agora, e o que eu vou fazer? E aí ela entra no quarto, ele manda ela falar, ele orienta ela a entrar no quarto, fechar a porta, e aquela pequena botija de azeite que ela tinha, era para ela derramar no vaso. Mas peraí, crianças, ela só tinha uma pequena botija com um pouquinho de azeite e tinha um monte de vasos espalhados naquela casa. E ela pega aquele vaso, aquela botija pequena que ela tem, e ela começa a despejar no vaso. Opa, aquele vaso fica cheio. E ela pega outro vaso e começa a encher, aquele vaso também fica cheio. E ela vai enchendo o outro, e ela vai enchendo o outro. O milagre da multiplicação, crianças, porque o dela era só um pouquinho, era uma botija pequena. E ela vai enchendo vários vasos. E teve uma hora que ela fala pro filho, filho, traz mais vasos. E ele fala, mamãe, já acabou, já encheu todos. E ela corre até o profeta e fala para ele, olha, eu fiz exatamente o que você me mandou. E agora o que eu faço? E ele diz, vai e vende, paga a tua dívida e vivei do resto. Crianças, Deus estava provendo para aquela família também. Lembra que eu falei para vocês que nossa história hoje falaria muito de provisão de Deus? Sabe, crianças, a gente vai aprender aqui um pouco sobre a matemática de Deus. A matemática de Deus é assim, ó, se você tem pouco, se você tem menos, com Deus você tem muito. Se você divide o que você tem com os outros, o Senhor multiplica. Mas peraí, a gente sabe que mais com menos vira menos, né? Se você tem 10, tira 5, você vai ter só 5, você tirou. Então você tem menos, mas com Deus não, você sempre vai ter mais. E se você divide com o que você tem com o outro, é multiplicado na sua vida? Isso mesmo, crianças, essa é a matemática de Deus. Muitas coisas de Deus a gente não vai entender, mas o segredo é, eles andaram com Deus. O nosso segredo para as nossas vidas hoje também é andarmos com Deus. Você tem andado com Deus, criança? Você tem buscado a presença de Deus? Você tem dado louvores a Deus? Você tem sido fiel a Deus? O Senhor cuida de você, sabe? Nós estamos vivendo agora debaixo de uma grande escassez, né? Muitas pessoas perderam os empregos, né? As crianças talvez estejam em casa querendo comer uma coisa gostosa e não tem. Crianças, eu vou falar uma coisa para vocês. O nosso Deus é um Deus de provisão. Só que às vezes a gente está olhando para o nosso balde. E às vezes o balde está vazio, mas nós esquecemos que Jesus, ele é a fonte. Nós devemos buscar mais de Deus. Crianças, Deus faz. Eu sou prova do que Deus faz. Um dia eu contei essa história para os meus filhos e nós estávamos passando por um momento muito difícil, cheio de conta. Papai e mamãe, presta atenção. Nós estávamos passando um momento muito difícil na nossa vida, sabe? E aí eu contei essa história para as crianças sobre a multiplicação do azeite, a provisão de Deus na vida daquela família. E eu falei para eles assim, vamos orar pelo papai. O papai está ganhando muito pouco. Vamos pedir para Deus um milagre na nossa família. E nós começamos a orar. E a gente orava, e teve um dia que ele me ligou em plena tarde e falou assim, amor, eu acabei de receber uma proposta de emprego, eu vou receber 3 vezes mais do que eu recebo agora. Naquele momento eu comecei a chorar, eu falei, Deus, o Senhor é o Deus de milagres, o Senhor é Deus de provisão. Chamei as crianças e disse para eles, crianças, o papai recebeu uma nova proposta de emprego e ele vai receber muito mais, ele vai ganhar mais dinheiro, a gente vai conseguir quitar as nossas dívidas, a gente vai conseguir ter uma vida melhor. Eu tava chorando na hora que eu falei para eles. E o meu filho disse, eu estava orando pelo papai, mamãe, eu orei por ele, e eles ficaram felizes de participar daquele milagre. Eu não venho aqui somente para contar história para vocês, eu venho falar para vocês que Deus faz. Se agora ou hoje você está vivendo um momento de escassez, um momento talvez de menos na sua vida, mas saiba, se você andar com Deus, o menos é mais. Deus é poderoso para fazer na tua vida, Ele fez na minha, Ele faz na sua, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é o teu Pai. E o nosso versículo de hoje é, vocês são
Filhos queridos de Deus, você tem dado o melhor para o seu filho, papai e mamãe? Deus é teu pai também. Ele cuida de você. Então essa foi a nossa história de hoje, de 2 homens que andaram com Deus, de 2 homens que Deus usou para prover na vida dessas pessoas. E a palavra de Deus na sua vida, na tua casa hoje é: Deus cuida de você. Deus tem provisão na tua vida. Creia, tenha fé, coloque o seu joelho no chão, não se esqueça de Deus. Ao invés de murmurarmos, vamos buscar a presença de Deus, a vontade do Senhor. Amém? Foi uma grande alegria ter estado com vocês nessa tarde. Que Deus abençoe ricamente a cada família, que Deus abençoe ricamente cada criança, que o Senhor possa visitar cada coração. Crianças, não se esqueçam, o Papai do Céu cuida de você, o Papai do Céu cuida da sua vida, o Papai do Céu cuida da sua família. Ore pelo papai, ore pela mamãe e você vai ver os milagres de Deus na tua casa. Amém? Fiquem com Deus, um grande abraço e um beijo muito especial para todas as crianças. Até semana que vem. Tchau!